Por que alguns livros não entraram na Bíblia? Oi, eu sou o Léo, esse canal é Investigação Literária, e hoje eu vou tentar trazer alguns indícios de por que alguns livros não entraram na Sagrada Escritura. Vou começar com a lista aqui do Cânon Muratorianum, né, da Patrologia Mine. O livro que eu estou usando é o que eu já trouxe aqui, acho que mais de uma vez, Compêndio do Cânon Bíblico, do Valdecir Gonzaga. E aí no final dessa lista, aqui tem um indício, né, do que eles não aceitam, né. Mesmo a carta de Judas e as duas mencionadas de João são aceitas na igreja, ou seja, é o que é aceito até hoje, né, na igreja católica, assim como a sabedoria escrita pelos amigos de Salomão em sua honra. Acolhemos apenas o Apocalipse de João e o de Pedro, se bem que alguns dos nossos irmãos não querem que este último seja lido na igreja. O Apocalipse de Pedro acabou ficando fora mesmo. Quanto ao pastor, este na realidade foi escrito recentemente aos nossos dias, na cidade de Roma por Hermas, enquanto sentava-se sobre a cátedra da igreja da cidade de Roma, o bispo Pio, seu irmão. Por isso o livro é muito proveitoso para ser lido, mas não pode ser lido publicamente na igreja ao povo, né? O livro do pastor de Hermas, né? No caso ficou fora também. Nem entre os profetas, cujo número está completo, nem entre os apóstolos, porque o seu tempo já chegou ao fim. E aí entra, né, tudo que esse pessoal que ele vai citar escreveu, eles não aceitam. Nós não acolhemos absolutamente nada de Arsíneo, chamado de Valentino, ou de Melcíades. Estes escreveram inclusive um livro novo de salmos para Marcião, junto com Basílide, o asiático, fundador dos catafrígios. Bom, isso que eu li foi um fragmento da lista do Muratori, né, que foi o Ludovico Antônio Muratori que descobriu esse fragmento, né, que é a lista, né, conhecida de livros do Novo Testamento, é a mais antiga dela. Então aí já temos indício aí do que ficou de fora, né, e ficou de fora até hoje, né. Ele data ali mais ou menos de 170 depois de Cristo, né? Agora seguindo aqui para o cânon de Eusébio de Cesareia, mais ou menos 324 depois de Cristo, ele cita aqui que chama de herético, né, os evangelhos de Pedro, Tomé, de Matias, etc., ou os atos de André, de João e outros apóstolos. Aí ele, em consequência, não merece nem mesmo ser colocado entre os apócrifos, mas sejam rejeitados como inteiramente absurdos e ímpios. Então essa aí foi a opinião aí do Eusébio de Cesareia. Ele também cita aqui os livros que foram contestados, né, mas que no fim acabaram ficando, né. Entre os contestados, mas apesar disso recebidos pela maioria, existe a carta atribuída a Tiago, a de Judas, a segunda carta de Pedro, as cartas enumeradas como segunda e terceira de João, quer sejam do evangelista ou de outro, com idêntico nome. Entre os espúrios e legítimos apócrifos, põe-se o livro dos Atos de Paulo, a obra intitulada O Pastor, o Apocalipse de Pedro, e, além disso, a carta atribuída a Barnabé, o escrito chamado A Doutrina dos Apóstolos, que é a Didaquê, né, que é conhecida como assim o primeiro catecismo da igreja. Depois, como já disse, o Apocalipse de João, se parecer bem, alguns conforme declarei o rejeitam, mas outros o inserem entre os livros recebidos, né? O Apocalipse de João ele era bem contestado, né? Se fala assim, os apócrifos do Antigo Testamento e tal, mas o Apocalipse de João, nas listas, se a gente for estudar ali, ele é bem contestado e no fim acabou ficando como canônico. Agora seguindo com o cânon de Cirilo de Jerusalém, por volta ali de 348 depois de Cristo. Primeiro ele cita os livros do Antigo Testamento, sem citar ali os deuterocanônicos, né? Cita só 22 livros. Depois ele cita o do Novo Testamento e fala, né, no Novo Testamento há só 4 evangelhos. Os restantes são pseudo-epígrafos ou apócrifos e nocivos. Mesmo os maniqueus escreveram o Evangelho de Tomé. Aí a gente já vê porque que o Evangelho de Tomé tá fora, né? O Cirilo aqui já tá dizendo que ele é um livro nocivo, né? Apócrifo.
Mesmo os maniqueus escreveram um evangelho de Tomé, que disfarçado sob o nome de evangelho, seduz as almas dos simples. Recebe ainda os Atos dos 12 Apóstolos e, além disso, as 7 cartas católicas, de Tiago, de Pedro, de João e de Judas, a seguir como que o selo de todos a derradeira obra dos discípulos, as 14 epístolas de Paulo, todos os demais livros sejam postos em segundo plano. Todos os que não são lidos na igreja, não os leia em particular, como já ouviste. Sobre isto basta. E agora aqui, usando o cânon do Concílio de Roma, de 382 d.C., e o decreto de Gelásio, mais ou menos 392, 396 depois de Cristo. Né? O texto que encontramos no chamado Decreto Gelasiano 392, 396 depois de Cristo, na verdade pode ser resultado atribuído ao Papa Damasus, na função de 366 a 384 d.C., que teria presidido este primeiro concílio em Roma, no ano de 382, que contou com a presença de 70 bispos em Roma. Bom, a lista desse concílio, acho que eu já trouxe aqui, porque ela apresenta aqueles livros que já estão até hoje na Bíblia católica, principalmente, né, como canônicos, né. E esse concílio também ele traz uma lista bem extensa de livros que não devem ser recebidos, né. Ele já começa dizendo, nessa parte do texto do concílio, agora se deve tratar da escritura divina que a Igreja Católica Universal recebe e daquilo que deve ser evitado. Então ele faz toda a lista que já deve ter passado aqui, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jesus, Juízes, Ruth, enfim, os livros que todo mundo já sabe, né? Aí tem ali Eclesiástico, Tobias e aqueles, né, Baruque, aqueles livros que são os deuterocanônicos, né, 2 livros dos Macabeus, o Novo Testamento exatamente igual que a gente tem hoje, e depois ele passa para a lista daquilo que não deve ser recebido, né. Antes de passar a lista dos livros que não são recebidos, ainda tem uma lista assim daquilo que, além das escrituras, o que também nós recebemos, né? Embora nenhum outro fundamento possa estabelecer-se, senão aquele que foi estabelecido Cristo Jesus, porém, para a edificação, a Santa Igreja Romana, depois dos livros do Antigo e Novo Testamento, previamente enumerados, não proíbe receber os escritos, isto é, o Santo Sínodo Concílio de Nicéia, constituído por 318 padres, bispos e presidido pelo imperador Constantino o Grande, no qual foi condenado o heregiário, e por aí vai, né? O Sínodo de Concílio de Constantinopla, o Concílio de Éfeso, e por aí vai. Depois, no item 4 aqui, fala do mesmo modo, as obras de São Cipriano, São Gregório, São Basílio, são obras escritos que podem ser recebidos, né? Não são a Sagrada Escritura, mas coisas que podem se lerem entre os fiéis. E aí no item 5 aqui desse concílio de Roma, aí tem os livros que não são recebidos, né? Primeiro ele fala do concílio que não é recebido, né? Em primeiro lugar, confessamos que o Sínodo Concílio de Rimini, convocado pelo imperador Constâncio, filho de César Augusto Constantino, por meio do prefeito Tauro, deve ser de agora em diante para sempre condenado, né? E do mesmo modo, o Viagem sob o nome de Apóstolo Pedro, com o título Os 8 livros que são chamados de São Clemente, apócrifo. E aí começa Atos sob o nome do Apóstolo Pedro, Atos de Tomé, Atos de André, Atos sob o nome de Filipe, apócrifo, Evangelho de Tadeu, apócrifo, Evangelho sob o nome de Matias, apócrifo, Evangelho sob o nome de Pedro, apócrifo. E, bom, a lista é bem extensa, né? Evangelho sob o nome de Tiago, menor, apócrifo, Barnabé, Evangelho sob o nome de Barnabé, o Evangelho sob o nome de Tomé, né, usado pelo Maniqueus, que eu já citei do outro concílio que também condenou, sob o nome do Evangelho sob o nome do apóstolo Bartolomeu, Evangelho sob o nome do apóstolo André,
E, bom, eu não vou ler tudo porque senão vai ficar um pouco chato, mas eu vou botar uma imagem aí bem claro para quem quiser pausar e ler todos os livros que foram condenados nesse concílio de Roma. E essa lista termina citando o nome de vários hereges que os seus escritos devem ser rejeitados. Né? Esse e todos os seus semelhantes, aquilo que enviaram, compuseram Simão Mago, Nicolau, Serino, Marcião, Basílio de Ebião, Paulo de Samosata, Fotino e Bonoso, contaminados pelo mesmo erro, e assim também Montano com seus obscenos seguidores, Apolinário, Valentino, Maniqueu, Fausto, Africano, Sibélio, Arião, Macedônio, Eunômio, Novato, Sabácio, Calisto, Donato, Eustácio, Joviano, Pelágio, Juliano, Eclenense, Celestino, Maximiano, Prisciliano, o Hispânico, Nestório, Constantinopolitano, Máximo o Cínico, Lapécio, Dioscoro, Eutíquio, Pedro e o outro Pedro, dos quais um contaminou Alexandria e o outro Antioquia, Acácio de Constantinopla com seus companheiros, nem de todos os heresiarcas, seus discípulos e os cismáticos que ensinaram e escreveram, cujos nomes nós nem minimamente conservamos, não sejam apenas rejeitados, mas verdadeiramente eliminados de toda a Igreja Romana Católica Apostólica. E igualmente seus autores e seus seguidores sejam condenados indissoluvelmente sob o vínculo de anátema para sempre. Bom, o vídeo foi isso aí, a minha tentativa de mostrar por que alguns livros ficaram fora. Dá para notar ali que a questão ali do Antigo Testamento, um seguidor aqui, não sei se é seguidor, mas alguém comentou aqui pedindo para que eu dissesse por que Enoque, por exemplo, foi rejeitado. Mas eu realmente não achei essa informação. Até achei pessoas falando assim, mas eu não achei assim, um livro, uma fonte assim para poder ler para vocês porque Enoque não foi aceito, né? Você pode notar que a maioria é relacionada ao Novo Testamento, né? Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de... enfim. Então aí fiquei devendo essa questão aí do Antigo Testamento, né? Geralmente a discussão do Antigo Testamento é entre os deuterocanônicos, uns citam, outros não citam, e aí esse concílio de Roma, por ser um concílio, etc, ele já traz isso, né? E aí depois é reafirmado pelo concílio de Trento, aí, muito tempo depois, né? E bom, é isso aí. Tá aí a lista, por que alguns não entraram, tem mais ou menos isso, né? A explicação, os bispos faziam os concílios e decidiam, enfim, esses outros livros também é coisa feita para enganar, né? Tá dizendo aqui, o livro do Maniqueu ali de Tomé é feito para enganar os fiéis, etc. Então por isso que não entraram, né? E bom, eu vou tentar aí, talvez um dia, trazer assim, especificamente, né, do livro de Enoque. Por que o livro de Enoque não entrou na Bíblia? Vamos ver se eu consigo, né? No mais é isso, obrigado por quem assistiu. Desculpa, demora pra postar, porque realmente tava com preguiça, tava atarefado, sei lá. E é isso aí. Quem quiser apoiar o canal, vou deixar um pix na descrição. E é isso aí, até mais, tchau.